Ensino médio, terceira série, vamos assistir uma aula de história com o tio Jorge. A gente vai agora explicar para vocês alguns pontos fundamentais do nosso assunto, né? A gente vai ver a independência da Índia, a guerra do Vietnã, ou guerra da Indochina, a gente vai entender também, tá bom? Vamos compreender o que é socialismo utópico e científico e vamos falar um pouco sobre o Estado de Israel. Então, são 4 tópicos muito importantes que caem muito nas provas do Enem, prova da FUVEST, enfim. E nós precisamos compreender, para entender o século XX, né? E, consequentemente, compreender o século XXI. Vamos começar pelo estudo do socialismo por conta de que muitos países surgiram depois do socialismo, né? No caso da União Soviética, no caso também do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, que também é socialista, enfim. Vamos compreender o que significa socialismo utópico, tá? E como esse socialismo utópico serviu para que as pessoas criassem o socialismo científico, tá? Utópico vem de utopia. Utopia. Utopia quer dizer, para compreender sem muito rodeio, utopia é mundo da fantasia. É um mundo onde nós fantasiamos uma sociedade ideal, tá bom? Onde nós fantasiamos que tudo vai se resolver de boa, sem briga, sem nada, não vai ter rico nem pobre, tudo é idealizado, é ideal, tá bom? Utopia é como se fosse assim um mundo no qual eu não preciso mais me preocupar com o dia de amanhã, porque tudo é perfeitinho, tudo é bonitinho e tal, enfim. Esse é o sentido de utopia. Logicamente você não vai achar aqui um conceito ideal para isso, mas pra gente entender, é como se fosse um mundo perfeitinho, um mundo fantasiado, idealizado, tá bom? Como Platão, aquelas ideias de Platão do mundo perfeito, enfim, certo? Então olha só, daí a gente compreende que socialismo utópico é como se fosse um socialismo idealzinho, um socialismo perfeitinho, onde não precisa ninguém se preocupar, porque o capitalismo, com o tempo, o capitalismo vai chegar aquele pobre também. O capitalismo vai tirar o pobre da miséria e vai colocá-los todos numa sociedade mais justa e igualitária. E que aquela exploração que iniciou nas fábricas do século XVIII, enfim, é apenas um detalhe histórico, que vai, na verdade, que vai ocorrer é que no socialismo utópico, né, tudo vai se resolver naturalmente. Era isso que o pessoal acreditava, né? Muita gente sonhadora, muito, enfim. Mas aí é o seguinte, deixa eu colocar aqui algumas pessoas alguns autores, alguns seguidores desse socialismo utópico. Nós temos como exemplo aí do século XVIII e XIX o Robert Owen. Vou colocar aqui o nome dele rapidinho aqui, Robert Owen. Nós temos Simon, e nós temos o Charles Fourier. São alguns exemplos de socialistas utópicos, tá bom? Charles Fourier. Só que o pessoal começou a notar que socialismo utópico era balela, enfim, que não dava certo, que havia necessidade de pegar um ritmo mais ligado à realidade, né? Então foi aí que surgiu o chamado socialismo científico, ou socialismo comprovadamente eficaz, de acordo com seus fundadores. Os fundadores do socialismo científico foram Karl Marx e Friedrich Engels. Friedrich Engels. Então esses dois aqui, eles foram os fundadores do socialismo científico. O socialismo científico, ele já pregava uma coisa bem diferente do socialismo utópico. Ele pregava que não era possível criar uma sociedade mais justa sem uma luta de classes, viu?
Então tinha que ter uma luta de classes, ou seja, os pobres vão tomar dos ricos os meios de produção, enfim, os criados e crescidos nas indústrias do século XVIII, o chamado proletariado, que é uma classe social que foi gerada, proletariado, uma classe social que foi gerada no seio da indústria. Proletariado vem de proletário, que é aquele que é o dono de seus, que é a sua maior riqueza, seus filhos, para trabalhar na indústria. Proletário vem de prole, né? Prole. Então, o proletariado ia se degladiar, ia se envolver numa luta contra a burguesia, dona dos meios de produção, e eles iriam tomar, digamos assim, uma classe tomaria o poder, o capital do outro, enfim, e criaria uma sociedade ideal baseada na administração dos trabalhadores. Aí isso aqui pegou uma moda danada, o pessoal acreditou, enfim. Então, esse socialismo científico também pode ser chamado de marxismo, tá bom, pessoal? Dado que às vezes aparece como marxismo, tá? Marxismo. E seus fundadores foram Karl Marx e Friedrich Engels. Então, olha só, por que eu estou falando tudo isso aqui? Pra gente compreender que isso aqui cai demais em prova do Enem, em questões de todo tipo. Essa parte aqui do socialismo científico foi exatamente o que gerou as lutas, digamos, das primeiras revoluções socialistas da humanidade. Por exemplo, a Revolução Russa, que acontece em 1917, ela é criada, ela, digamos assim, ela é ocasionada por essas ideias sociais aí do socialismo científico. Tá bom, pessoal? Então, após essa Revolução Russa, em plena Primeira Guerra Mundial, a Rússia deixa de ser Rússia e passa a ser chamada de União Soviética. Beleza, então temos aí o socialismo utópico, o socialismo científico, e nós temos o socialismo real, né? O socialismo real é exatamente o que ocorre na prática, tá? Então para você compreender essa coisa de socialismo na prática, você tem isso como, deixa eu ajeitar aqui, o socialismo real. É o que realmente acontece. Será se realmente é essa onda toda de trabalhadores mandando, todo mundo sendo tratado digamos assim, com igualdade, enfim. Aqui quem manda agora é o Estado, né? Digamos, o Estado que vai dividir tudo com todo mundo. É o governo que vai fazer tudo isso, essa divisão todinha, né? Mas será que funcionou, né? A gente só vai saber dentro do socialismo real. A União Soviética quebrou, não foi? A gente sabe disso, né? Quebrou em 1989. Então, sinal de que não deu muito certo. Sinal de que o socialismo real é bem, digamos assim, na prática mesmo, né? Então, se quebrou é porque alguma coisa não funcionou. Será se a ambição evitou que os trabalhadores administrando, né, administrando tudo, administrando os bens, a economia, tudo enquanto, de forma planificada, né? Fala em planificação, você vai dizer que é economia, tudo planificadozinho, todo mundo é igual, enfim. Só que tinha uns que queriam ser mais iguais que outros, né? Deixa eu colocar, terminar aqui, planificada. Como tinha uns que queriam ser mais iguais que outros, aí não deu muito certo, né? O socialismo veio a ruir, né? Veio a quebrar. São detalhes que veremos nas próximas aulas, quando a União Soviética deixa de ser União Soviética e volta a ser Rússia a partir dessa data aqui. Eu digo a partir porque não foi um ano sozinho, foi a partir daqui, foi um processo que durou muito tempo. Tá bom? Ela voltou a ser Rússia de novo e assim acabou chamado socialismo real. Vejamos aqui essa questão do FUVEST de São Paulo. Olha só. O que ocorreu na União Soviética em decorrência das mudanças sociopolíticas instauradas pela Revolução Russa de 1917 foi o quê? Será que foi a letra A, a estatização dos principais meios de produção? Exatamente, pessoal. Ó, estatizar. O que é estatizar? É o Estado tomar conta, tá bom? O Estado dizer que é daquele jeito lá e pronto. Agora quem vai administrar tudo é o
Estado. É o Estado, entenda que é o governo, tá bom, pessoal? Então, a União Soviética estatizou tudo. Estatizou a energia, estatizou as comunicações, estatizou a educação, estatizou a indústria. Tudo pertence agora ao governo, ao Estado. Só como eu falei para vocês, no socialismo real essa coisa não funcionou muito, porque precisava de um pouquinho de capitalismo também, né? Essa próxima aqui, ó. Analise e responda o que se pede. Em um país qualquer houve uma revolução que, além de derrubar o governo, implantou um regime autoritário. A partir daí, nesse país, as garantias individuais foram extirpadas e também todos os meios de produção foram apropriados pelo governo, em nome de uma justiça social que nunca foi alcançada. Parece coisa de utopia, né? Mas veja só. Em relação ao governo, o texto faz referência a quê? A democracia. Não, né, pessoal? Não estou falando de democracia aqui. Está falando de um Estado que manda em todo mundo agora. Ditadura, pode ser, né? Anarquia não, porque anarquia é a ausência de governo, tá bom? Não é anarquia. E monarquia também não é, que ninguém está falando de reinado aqui. Só sobrou apenas a ditadura. Uma ditadura do proletariado, vamos dizer assim. Uma ditadura dos trabalhadores, né? Vamos para a próxima. Ainda é a mesma questão. No fragmento, os meios de produção foram apropriados pelo governo. Significa um processo de quê? Se foi apropriado pelo governo, logicamente que foi uma estatização. Bom, ou seja, o Estado toma de conta. O contrário disso, quando as empresas tomam de conta, é privatização, mas não é o caso aqui, tá bom? O texto trata sobre socialismo teórico, socialismo real, socialismo utópico ou socialismo catastrófico. Não falamos nem catastrófico, né? Fala de socialismo real, pessoal, tá bom? Porque é o que nós chamamos de socialismo na prática, tá bom? Pois bem, já que entendemos um pouco o que é socialismo, vamos passar agora para a questão da Guerra do Vietnã, que já vai envolver o socialismo na prática, tá bom? Pois bem, olha só, houve na Indochina, que é uma região onde fica o Vietnã, a Indochina é a região entre a Índia e a China. Por isso que chama de Indochina, tá bom? E na Indochina, a Índia para baixo, China para cima, tem uma região chamada Indochina, lógico, que vai ser dividida em 3 países, 3 nações. Laos, Camboja e Vietnã. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ele é influenciado pela União Soviética. O Vietnã do Sul é influenciado pelos Estados Unidos. O que é que ocorre? O Vietnã do Norte é uma ditadura comunista, enquanto que o Vietnã do Sul é uma espécie de ditadura capitalista. O Vietnã do Norte começa a influenciar o Vietnã do Sul, os seus pequenos partidos de esquerda aqui, os Vietcongs, né? E os americanos não gostam da situação, os Vietcongs. Os americanos na década de 60, bem comecinho da década de 60, começam a enviar armas, treinamento e soldados para essa região do sul, para evitar que o norte influencie cada vez mais. Então começa aí a famosa Guerra do Vietnã, na década de começo, mas precisamente em 1959 já começa o envio de tropas e armas. Essa guerra vai até 1975, quando os americanos resolvem, digamos, após muito tempo de guerra, de perdas, enfim, de luta, de atrocidades, de gás letal nessa região. Né? Tem até um episódio triste daquela garota correndo, aquela famosa foto da garota correndo aí, porque de uma bomba americana, uma bomba chamada Napalm, uma bomba feita de petróleo, né? De efeito moral, que causa queimaduras na pele. Aquela garota lá, ela ainda existe ainda, hoje ela é, digamos assim, embaixatriz, tem cerca de 60 anos de idade. No tempo ela tinha 9 anos de idade. Então, a Guerra do Vietnã nós podemos assegurar que os americanos não venceram.
houve uma grande pressão internacional, inclusive uma pressão dentro dos Estados Unidos, para que os americanos deixassem o Vietnã, tá bom? Abandonassem o Vietnã. Houve toda uma contracultura, houve um movimento hippie, houve um movimento na década de 60, um movimento de negacionismo contra os próprios americanos. Estava pegando feio para eles ficar no Vietnã só mandando soldados para serem mutilados, maltratando as pessoas. Chega um momento em que a pressão é tão grande dentro dos Estados Unidos, com muita greve, muita música de paz e amor, enfim, que os Estados Unidos resolvem tirar suas tropas do Vietnã. Isso causando o quê? A histórica derrota. Eles dizem que não, eles dizem que foi apenas uma retirada, né? Mas o fato é que o Vietnã do Norte assume toda essa região e torna-se um Vietnã socialista, né? Totalmente socialista, dominado aí pela influência soviética, certo? Então foi uma das nações que tornou-se socialista graças a chamada derrota dos americanos nessa guerra do Vietnã. Lembrando aqui que tornar-se socialista não quer dizer necessariamente que o país tornou-se comunista, não, viu? O comunismo ele é um degrau a ser alcançado. É como se, no caso do Vietnã, não é para dizer que o Vietnã foi um país comunista, não. O Vietnã é um país socialista. O socialismo é, na verdade, uma etapa para se chegar ao comunismo. No comunismo todo mundo é perfeitinho. Não tem mais rico, nem pobre, nem feio, nem bonito e não tem mais estado nem classe social. Parece a primeira vertente do socialismo, uma utopia, que de fato é. Nunca existiu nenhum país comunista no mundo. Só existiram países, e existem até hoje, países socialistas. Tá bom? E inclusive um socialismo real. E na prática a coisa é bem diferente, né? Na ideia todo mundo é legal, tranquilo, não tem essa briga toda, o governo organiza tudo direitinho, o Estado organiza tudo, estatiza tudo, mas na prática tem sempre alguém que vai se dar bem acima dos demais. É fato, sendo fato, é porque é real, né? Mas que não dá para chegar no comunismo nunca se chegou a esse patamar de bem-estar de todos, não, né? Bom, então vamos ver bem aqui as questões que eu preparei para vocês. Olha isso daqui. A Guerra do Vietnã teve repercussões. Deixa eu parar um pouquinho aqui no nosso vídeo para ajeitar. A Guerra do Vietnã teve repercussões que abalaram os costumes e ideias de seu tempo. Para os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã representou o quê? Garantiu sua inquestionável liderança militar? Não, eu falei que os americanos perderam essa guerra, né? Letra B. Provocou questões internas e frustrações entre diferentes grupos sociais? Sim, né? Questões internas, como eu falei para vocês. Dentro dos Estados Unidos havia os movimentos de contracultura, que eles eram contra essa guerra do Vietnã e pregavam a paz e amor, como os hippies, por exemplo. Tá bom? E também teve muita frustração entre diferentes grupos sociais. Tá bom? Essa próxima aqui, ó. Durante a durante a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, ela pode ser apontada como um momento crítico. O envio cerca de 1,6 milhões de soldados norte-americanos para submeter um país asiático ao domínio capitalista levou a juventude do mundo todo, na década de 60, a contestar os valores antigos. No campo cultural, essa contestação foi traduzida como a década de 70, 60 foi uma década de muito explosiva, né? Muitos movimentos aí pelo mundo todo aí da contracultura. Então, é o que a gente está falando, a contracultura que levou os jovens a adotar a cultura do protesto. Tudo era protesto na década de 60, inclusive essa guerra do Vietnã que serviu para aumentar mais ainda essa ideia de liberdade e protesto. Olha só essa outra aqui. Ó. Acerca da guerra do Vietnã, é incorreto afirmar que foi uma guerra civil entre a população do norte e do sul do país, na qual os Estados Unidos se envolveram militarmente com o apoio inicial do Congresso norte-americano? Sim, então você não marca. A gente está procurando a incorreta, tá bom? B. Os Estados Unidos só abandonaram o país quando suas tropas e seus aliados vietnamitas ocuparam Saigon
depondo o governo aliado, não. Eles não chegaram a depor ninguém, os americanos saíram porque estavam perdendo realmente muito material humano, né? Principalmente isso. Letra C. A imprensa americana, após milhões de dólares gastos e milhares de vítimas, mobilizou a população contra a intervenção norte-americana no Vietnã? Sim, correto. Os Vietcongs comunistas atuaram nas aldeias, estruturando a defesa e o treinamento dos camponeses e derrotaram os Vietcongs, aliás, os Vietmings, aliados dos Estados Unidos. Certo, correto, essa daqui. Nós estamos procurando a errada, né? Então, essa aqui tá certa, né? Mas então estamos buscando a errada. E a errada é essa daqui, ó. Os americanos não deporam ninguém, tá bom? Os Estados Unidos perderam essa guerra, então essa é a questão que fica incorreta, tá bom? Só abandonaram quando depuseram, não. Eles abandonaram porque foi muita pressão internacional, inclusive pressão dentro dos próprios Estados Unidos. Belezinha? Vamos ver agora um pouquinho sobre a independência da Índia, onde nós colocamos aqui o líder Gandhi, líder da Índia, líder da paz, líder da resistência contra os britânicos, uma resistência que não teve guerra, mas teve uma participação muito forte do Gandhi como sendo a figura carismática que lutou sem lutar e obedeceu sem desobedecer, então desobedeceu sem obedecer, digamos, chamando isso de desobediência civil contra o Império Britânico que dominava a Índia desde o século XVIII. Então, desde o século XVIII que o Império Britânico, a Inglaterra, dominava a Índia e dominava o comércio com os indianos, né? Tirava muito lucro e chega um ponto no qual os indianos resolvem então no século seguinte, que é o século XIX, adotar uma política de desmembramento da Inglaterra. Com isso eles criam o chamado Partido do Congresso Indiano, a PCI, um partido que vai reivindicar a liberdade e a independência da Índia. A questão maior também é porque os próprios indianos não se davam muito bem consigo mesmo, então havia muitas questões religiosas dentro da Índia e o PCI ele não representava o pessoal que era muçulmano, né? Que vivia aqui na região que a gente chama de Paquistão, que queria também se tornar independente do restante da Índia. E o subcontinente asiático, como também era chamada a Índia, não se ajudava muito nessa questão. E o pior, que esses conflitos entre muçulmanos e hindus agradavam muito aos ingleses, porque eles viam isso como ganhar tempo. Deixa eles brigarem, enquanto eles estão brigando, a gente está ganhando tempo e continua explorando, né? Continua a exploração. Então, nesse contexto aí, já no século seguinte, que é o século XX, o advogado Gandhi, né, Mahatma Gandhi, ele vai estudar na Inglaterra e começa a ter contato com muitas leis, legislação. Então, enfim, ele acaba criando ou se inspirando em muitos autores que pregam a paz, né? Como Henry Thoreau e Leo Tolstói, ele se fundamenta a sua política totalmente na chamada desobediência civil. Isso aqui cai no Enem, cai demais. Desobediência civil, ou seja, não precisa mais obedecer nenhuma lei inglesa. Os indianos são inspirados por Gandhi a não obedecer nenhuma lei inglesa, né? Desobediência civil é isso. A legislação inglesa não ia valer mais dentro da Índia e para isso eles não iam ter que lutar com armas, eles simplesmente não iam mais tolerar os ingleses, iam dar aquele chamado chá de gelo, e dar aquele afastamento moral, né? Os ingleses iam ficar meio envergonhados depois de tudo isso. E o Gandhi ganhou muitos adeptos, inclusive dentro da Inglaterra mesmo, né? Muita gente começou a admirar o Gandhi pela paz que ele pregava, né? Embora figure controversa, mas a vida pessoal dele, apesar de ser uma coisa meio conturbada, mas politicamente
ele fez a paz, né? Ele promoveu a paz na política. Isso irritava tanto os ingleses que não podiam fazer muita coisa. O Gandhi promovia, digamos, passeatas, greves, né? Simplesmente não usava nem roupas inglesas mais, enfim, o pessoal também seguia aquela multidão, milhares, centenas de milhões de pessoas seguindo aí o Gandhi. No tempo aí a Índia tinha cerca de 400 milhões de habitantes e mesmo e crescendo cada vez mais a multidão atrás do Gandhi. Não dava para prender o Gandhi e deixar ele morrer de fome, porque ele também fazia greve de fome, né? Isso pegava mal para os ingleses. Vai um grande líder indiano morrendo de fome numa prisão inglesa. E não era bom para os ingleses isso aí. Isso ia causar uma revolta mundial mesmo, porque o Gandhi já era muito famoso. Então foi isso, a independência indiana foi, digamos, edificada em cima dessa chamada desobediência civil, no qual o Gandhi promove a paz e acaba se desligando da Inglaterra. Vamos ver umas questões a respeito disso. Essa questão aqui, ó. A primeira coisa, entre aspas, a primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: não aceitarei mais o papel de escravo, não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiver em conflito com minha consciência. O assim chamado patrão poderá surrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: não, não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que não pode jamais ser apagada. Ok, o texto caracteriza a política de desobediência civil, defendida por quem? Mandela não foi, Agostinho Neto não foi, Patrícia Lambuda não foi, Abdel Nasser não foi, foi o Mahatma Gandhi como estratégia para a independência da Índia. Funcionou, viu, gente? Uma estratégia muito ousada, mas funcionou. Ele pregou. Com a paz, ele venceu os ingleses, né? Ele venceu uma guerra contra os ingleses. Mohandas Karamchand Gandhi iria acabar conseguindo mobilizar as aldeias e bazares da Índia. Esse é o nome completo dele. O Mahatma é apelido. Mahatma quer dizer alma iluminada. Uma coisa que ele nem gostava de ser chamado, né? Mahatma, alma iluminada. As dezenas de milhões, em grande parte do mesmo apelo ao nacionalismo da espiritualidade hindu, embora tendo o cuidado de não romper a frente comum com os modernizadores e de evitar o antagonismo à Índia maometana, sempre implícito na visão militarmente hindu do nacionalismo. O hindu é uma religião politeísta, enfim, tem muitos deuses, né? Enquanto que os muçulmanos seguiam o islamismo, que é uma religião monoteísta, um só Deus, que é Allah. Esse aqui é um trecho de Eric Hobsbawm, uma obra que cai muito nos provas do Enem, viu, gente? E acerca do processo de independência da Índia britânica, é correto afirmar que, letra A, as relações entre hindus e maometanos, quer dizer, o pessoal seguidor de Maomé, ou islâmicos, tá bom? Permaneceram harmoniosas no subcontinente? Não, né, gente? Teve muita briga e confusão. Apesar de o Gandhi querer que permanecessem harmoniosas, elas não permaneceram, não. Letra B. O fundamentalismo hindu tornou-se hegemônico na Índia, eliminando a liberdade religiosa. Vamos ver aqui. A próxima. Houve uma divisão entre as forças de Gandhi, que Gandhi tentou manter unidas na luta de libertação. Os valores tradicionais foram abandonados em nome da ocidentalização e da aproximação aos Estados Unidos? Não. Gandhi tornou-se um herói nacional e assumiu a direção política e religiosa do subcontinente. Certo, isso aqui é correto. Herói nacional. Mas veja bem, por que, é que o Gandhi foi assassinado? Ele foi assassinado. Agora, por qual motivo? Porque o Gandhi pregava digamos, a harmonia entre as religiões. Pregando a harmonia entre as religiões, alguém da sua própria religião hindu foi lá e assassinou ele. Porque não queria aproximação com. Quer dizer, essa cor de religião é uma coisa muito forte naquela região ali também, né, gente? Tanto que a Índia ficou para um lado, o Paquistão ficou para o outro, Paquistão de maioria muçulmana ou maometana, né? Enquanto que o hindu ficou para o outro lado, a Índia separou-se. Acerca do movimento relacionado ao processo de independência da Índia, é incorreto afirmar que
O meio pelo qual os indianos defenderam a legitimidade da independência do país foi a chamada resistência pacífica, com a promoção de greves, passeatas e boicotes. Perfeito. Resistência pacífica com promoção de greves, passeatas e boicote. Que é boicote, gente? Não aceitar nem os produtos ingleses de forma alguma. Boicotar o chazinho inglês, boicotar o sal inglês, tudo enquanto. Inclusive a passeata do sal foi a gota d'água para isso. Não quiseram mais ter nenhum comércio com a Inglaterra, nem comprar nenhum produto inglês. Só eles mesmo foram fazer as coisas deles, tá? E por último nós temos aqui nessa aula de hoje a formação do Estado de Israel. Tá bom? Vamos ver como é que isso acontece isso. Essa aqui é a Península Arábica, né? Essa aqui é a região do Oriente Médio, que os europeus chamaram de Oriente Médio, em relação a eles, né? Então nós temos aqui Arábia Saudita, Iraque, Irã, e aqui nós temos Israel bem aqui, nesse cantinho aqui. Israel foi um estado que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, mas o movimento para criar o Estado de Israel já é bem mais antigo do que isso. Para se criar o Estado de Israel é coisa do século XVIII, quando o pessoal começou a promover o chamado sionismo. Sionismo, exatamente, todo um movimento a favor de Israel, ou a favor da criação do Estado de Israel, iniciado no século XVIII. É o contrário de antissemitismo, né? Antissemitismo, que é contra judeu, ou contra árabe, que são primos, judeus e árabes são primos, tá bom? Então, o Estado de Israel começa a ser criado já é bem mais antigo do que o século XX. Olha só, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Inglaterra assume aquela região ali, aquela região chamada de Oriente Médio passa a ser um protetorado da Inglaterra, tá bom? Protetorado da Inglaterra. A Inglaterra está protegendo aquela região, não é exatamente protegendo não, mas ali pertence aqui aos ingleses agora, porque os turcos otomanos perderam a guerra juntamente com o pessoal nazista, não, desculpe, nazista não, com o pessoal aí da imperialista, né? E a região que era dos turcos otomanos passou a ser protetorado da Inglaterra, que lá dentro da região estava aí a Península Arábica, a Palestina, enfim. Ótimo, tudo bem. A Inglaterra também pegou e falou que futuramente pretendia se criar um Estado judeu na região, ou seja, o Estado de Israel. Após a Inglaterra ter declarado uma criação de um Estado judeu ali chamado Israel, o pessoal que era árabe não aceitou a ideia, não gostou da ideia de dividir o território com o judeu, não. Afinal de contas, eles não gostavam, não se bicavam de jeito nenhum. Porém, o tempo foi passando e logo após a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial, aí sim houve uma maior propagação dessa ideia de fundar-se ali um Estado judeu na Palestina. A Palestina, que é a região que antigamente foi chamada de Canaã, de lá os judeus foram expulsos, né? Foram escravizados por babilônios, egípcios, gregos, romanos. Houveram as diásporas, né? As diásporas judaicas pelo mundo todo. Eles saíram e, saindo daquela região, vieram os árabes para habitar, né? Vieram o pessoal das Arábias para habitar a região todinha. Então não tinha ninguém, eles chegaram lá e habitaram, né? Só que depois da Segunda Guerra Mundial, uma grande massa de judeus começou a comprar terreno na região ali e tal. A Inglaterra para não colocou nas mãos da ONU, o órgão recém-criado, para resolver o problema. A ONU pegou e disse que ia criar dois estados, aí no finalzinho da década de 40. Um estado chamado Israel e um estado chamado Palestina, que seria para os árabes. Os árabes não gostaram muito da ideia, os judeus já estavam, muitos deles já tinham voltado para o seu lugar de origem, até com uma questão de indenização de guerra, eles compraram muitos terrenos naquela região ali e começaram a se organizar no chamado Estado de Israel, né?
o pessoal da Palestina, que era para ser da Palestina, que nunca foi criado, viu gente? Esse estado aqui não foi criado, não. O pessoal ficou, os que moravam naquela região tiveram que sair e habitar regiões da ONU, que pertenciam ali à ONU, região, campos de refúgio, né? E em 1948 é criado o Estado de Israel. Os árabes imediatamente atacaram o Estado de Israel, que rapidamente, apoiados por um exército muito forte, apoiados por Estados Unidos e Inglaterra e França, acabou ganhando as guerras empreendidas pelos povos árabes. E até hoje essa rixa continua. Árabes contra israelenses naquela mesma região que um dia foi sagrada, que um dia foi uma região que muitos pisaram, né? Muita gente importante pisou e nasceu naquela região. Hoje é área de litígio, área de conflito. Até hoje não foi resolvido o problema, não foi criado o Estado da Palestina e por isso que eles se mantêm em guerra o tempo todo. Vejamos aqui essas questões aqui que eu trouxe para a gente, olha só. Ao longo de vários períodos da história, principalmente durante o século XX, os judeus intensificaram sua busca e migração em prol da ocupação da região que consideraram como terra prometida. Antigamente era chamada de Canaã ou terra prometida. Mais tarde, a criação do Estado de Israel nessa área esteve entre os vários fatores que desencadearam a discórdia entre palestinos, que também habitavam a região. Era a região de todo mundo, né? Tanto é que Israel hoje considera Jerusalém como sua capital moral, capital histórica, e Tel Aviv como sua capital econômica e diplomática. A busca ideológica e religiosa dos judeus pela terra que consideraram ser sagrada é chamada de, foi o que eu acabei de falar para vocês, sionismo. É a chamada busca pela incontestável pela região. Né? O sionismo é uma espécie de apoio a Israel. Essa aqui é do Enem, olha só. Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página palestina. Né? O site de buscas alterou sua página quando acessada na Cisjordânia. Em vez de territórios palestinos, entre aspas, viu gente, que não existe um Estado, a empresa escreve agora Palestina, com P maiúsculo, inclusive, logo abaixo do logotipo. Com isso, olha só, o gesto simbólico pela mudança do status de território palestino significa o quê? Significa o fortalecimento o surgimento de um país binacional? Não. Fortalecimento de movimento antissemita? Não. Esvaziamento de assentamentos judaicos? Não. Reconhecimento de uma autoridade jurídica, viu gente? Reconhecimento de uma autoridade jurídica. É como se o site de buscas tivesse homenageado os palestinos, dando a eles pelo menos um estado simbólico na hora que eles pesquisarem lá a Palestina. Não precisa mais colocar territórios palestinos, e sim Palestina. Né? Reconhecer uma autoridade que é de lei, que é jurídica. Afinal de contas, criaram Israel, mas não criaram a Palestina para os árabes. Né? Isso que eles brigam tanto. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Na dúvida, assiste novamente, deixa um comentário lá que a gente responde para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é muito importante essa aula, que tem muito conceito bom pra gente fazer nossas provas, tá bom? Beleza, então até mais, tchau.